Oiê, eu sou Luli Monteleone e hoje eu vou levar vocês num tour do Harry Potter no Porto. A gente sabe que J.K. Rowling morou aqui por 2 anos, entre 91 e 93, e foi quando ela começou a escrever a saga. Mas, além disso, existem muitas histórias e poucas confirmações. Então eu vou mostrar todas as supostas inspirações que a autora tirou aqui do Porto para vocês, e cabe a vocês julgar o que é verdade e o que não é verdade. Começa o vídeo, claro, na Livraria Lelo, conhecida como a livraria mais bonita do mundo e que por muitos anos todo mundo acreditou que tinha inspirado, né, Hogwarts, a escada, né, as escadarias de Hogwarts. Mas J.K. Rowling já falou um tempo atrás no Twitter que ela nunca pisou na Livraria Lelo. De qualquer maneira, é um lugar lindo que vale a visita e tem vídeo exclusivo no canal só sobre essa livraria. E a verdade é que dentro da livraria lembra muito a Floreios e Borrões, que é a livraria que o Harry compra os livros, enfim. Todo o interior dessa livraria é muito mágico, assim, é muito, muito, muito bonito. Fica a Fonte dos Leões, que muita gente diz que serviu de inspiração para o brasão da Grifinória por conta dos leões alados que tem nessa fonte. A Torre dos Clérigos é um dos grandes cartões postais aqui do Porto e muita gente diz que inspirou a Torre de Astronomia de Hogwarts. Não sei, eu sei que é muito bonito e vale passar por aqui também. Uma coisa interessante é que a Pedra Filosofal é um poema aqui em Portugal que virou uma música também, que é muito conhecida pelos estudantes portugueses. E falam que J.K. Rowling, por ter sido casada com um português, conheceu a música, ouviu a música e usou essa inspiração no primeiro livro da saga. E por falar em estudantes, eles também inspiraram bastante a autora nos uniformes de Hogwarts. Gente, é impossível ver os uniformes de Hogwarts e não pensar nos estudantes portugueses, porque eles usam aquelas capas pretas por cima. Aquelas capas, elas são usadas pelos universitários e não é todo dia, não é um uniforme padrão, né? Eles usam em algumas cerimônias especiais. E é engraçado porque não é só aqui no Porto que eles usam, né? Usam em todas as universidades, aquela capa é usada. E é engraçado que sempre que eu vejo um estudante com aquela capa andando na rua, eu fico esperando eles tirarem a varinha e fazerem alguma mágica. Pra muita gente, até o óculos do Harry Potter tem inspiração portuguesa, gente. Fernando Pessoa, grande escritor português, sempre era visto com os óculos redondos, né? E acham que os óculos de Harry Potter veio do Fernando Pessoa. Aqui atrás está o Centro Português de Fotografia, que hoje em dia é um museu que funciona numa antiga prisão. Tem gente que acha que esse prédio inspirou Azkaban. Já acho que é forçar um pouquinho demais a barra, né, gente? Mas tudo bem. Tem gente que associa a Estação São Bento à plataforma 9 3/4 de Hogwarts. Apesar disso aqui ser uma estação de trem lindíssima, eu acho que não tem nada a ver com Harry Potter. Mas vale a pena passar aqui para admirar a beleza. Dizem que J.K. Rowling passava horas aqui no Café Majestic escrevendo o começo da saga de Harry Potter. Eu sinceramente duvido um pouquinho disso, justamente por ele ser histórico, ele é super caro, ele é muito mais caro do que os outros cafés. E a gente sabe que quando a autora morou aqui, ela não estava exatamente num período muito favorável da vida dela. Então eu duvido muito que ela passava horas aqui pagando 4 vezes mais pelo café. Acho mais provável ela ter procurado outros cafés para escrever. O dragão é um dos símbolos da cidade do Porto. Hoje em dia é muito mais associado ao time de futebol daqui do que efetivamente à cidade. Mas o dragão pode ser avistado em vários lugares na cidade do Porto, nos brasões antigos. Por exemplo, aqui temos um. E muita gente fala que os dragões do mundo mágico de Harry Potter vieram dessa simbologia. Não
sabemos, né? Mas é interessante sair pela cidade procurando os dragões. Agora, muito rapidamente, um pouquinho da história de Portugal. Portugal viveu uma ditadura muito forte aqui durante muitos anos e um dos ditadores se chamava Salazar. Sim, gente, Slytherin Salazar foi inspirado no ditador de Portugal. J.K. Rowling já confirmou essa informação nos livros. Slytherin Salazar quer livrar o mundo bruxo dos trouxas, né, de quem não é bruxo. E isso parece bem uma coisa que um ditador faria, não é mesmo? Todas as vezes que eu vim ao Porto, eu sempre comi muito bem. Tanto que eu costumo brincar que a minha vontade é voltar para Lisboa a pé, para gastar tudo que eu como nessa cidade. Aqui, além da comida ser deliciosa, as porções costumam ser enormes e não é difícil uma refeição durar horas e horas. E eu acho que isso inspirou muito J.K. Rowling a criar aqueles banquetes maravilhosos que a gente vê em Hogwarts, né? Que a comida não para de surgir na mesa, que é quase o que acontece aqui no Porto. Como eu já tô enxergando Harry Potter em tudo, gente. Descobri essa estufa aqui em Serralves. E, gente, lembra muito as aulas de herbologia do Harry Potter. Adorei esse lugar. Muito, muito bonitinho. Eu não sei se isso aqui fica aberto o tempo todo, porque isso aqui é claramente onde eles trabalham e cuidam das plantas, mas é muito, muito fofinho. Já ouvi dizer também que os jardins do Palácio de Cristal inspiraram a Floresta Proibida de Hogwarts. Eu não vejo muitas semelhanças aí, mas eu realmente acredito que aqui possa ser um local que J.K. Rowling vinha para escrever, porque os jardins são lindos, é enorme e tá cheio de lugar super calmo, onde é bem fácil de escrever. Estamos aqui na escovaria de Belmont, que pode ter sido inspiração para as lojas das vassouras mágicas do universo de Harry Potter. Essa loja existe desde 1927 e fabrica todas as suas vassouras na mão. Então, como tá bem aqui no centro do Porto, é fácil passar por aqui e pode ser uma boa opção de souvenir, né? Um souvenir diferente para você levar para casa. Mas já aviso que as vassouras daqui não voam. De achar que essas ruas estreitas, curvas, com as casas meio tortas, todas coloridas, também inspiraram a J.K. Rowling a criar o Beco Diagonal. Eu sei que tem aquela rua em Londres que parece muito, até já mostrei aqui no canal também, mas isso aqui também deve ter servido de inspiração. O Douro pode ter servido de inspiração para J.K. Rowling. Falam que no inverno, né, quando fica com aquela névoa, aquela neblina, fica um clima bem mágico que pode lembrar o lago de Hogwarts. Se lembra o lago, não sei dizer, mas que claramente essa paisagem serviu de inspiração. Serviu, né, gente? Porque é lindo demais, impossível não se sentir inspirada nessa cidade. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham que pode realmente ter inspirado J.K. Rowling e o que não faz o menor sentido? Deixa um comentário aqui embaixo que eu tô bem curiosa para saber a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse tour do Harry Potter no Porto comigo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, @lulimonteleone, que lá você consegue acompanhar as minhas viagens ao vivo. E claro, entra no blog também que tem sempre outras dicas lá. Beijo!